Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você que está aqui acompanhando o canal do Fox Concursos no YouTube. Eu sou o professor Júlio Reiser e trazemos para você aí notícias, temas e assuntos relevantes de grande repercussão para que você fique ligado nas notícias que bombam nas redes sociais, nas notícias que têm repercussão aí na mídia e que obviamente podem fazer parte da sua prova, podem fazer parte do seu concurso, podem fazer parte do rol de disciplinas e assuntos cobrados de você. E é importante você ter uma noção daquilo que está acontecendo e o que realmente tem relevância. Quando a gente fala sobre as notícias, quando a gente fala sobre os noticiários, quando a gente fala sobre aquilo que tem repercussão na mídia nacional e internacional, é comum a gente ficar meio perdido diante de tantos assuntos e aquela pergunta básica, né? Com tudo isso que está acontecendo, o que eu tenho que me preocupar? Com o que eu tenho que me preocupar? E é por isso que eu trouxe para você esse tema hoje, sobre Fórum Econômico Mundial e o Conselho da Amazônia. Existe alguma relação entre essas duas coisas? Existe alguma relação entre esses dois temas, entre esses dois tópicos? Na verdade, eu vou mostrar para você que sim, existe aí uma ligação que pode ser apresentada, uma ligação que pode ser estabelecida, já que o Fórum Econômico Mundial teve como uma das grandes discussões a questão relacionada ao meio ambiente. E quando a gente fala em meio ambiente, o Brasil ele acaba sendo alvo das questões ambientais, ele acaba sendo alvo de críticas internacionais e ele é muito visado, né, entre outras coisas, por causa da representação que o Brasil tem no assunto meio ambiente ou desenvolvimento sustentável. Isso já acontece há muito tempo, desde quando realizamos aqui no Brasil, em 1992, né, a Conferência Eco 92 ou Rio 92, onde foram discutidos diversos assuntos, né? Entre eles a Agenda 21, entre eles as questões relacionadas aí a efeito estufa e os primórdios do que era a discussão sobre aquecimento global e tudo mais. Depois tivemos aí em Joanesburgo a Rio+10, como também é conhecida em 2002, e em 2012 a Rio+20, que foi novamente uma conferência realizada no Brasil, chamando a atenção do mundo sobre o Brasil, trazendo a atenção do mundo para o Brasil e obviamente as nossas políticas ambientais, elas acabam tendo repercussão. E recentemente, no ano de 2019 aí, entrando em 2020, nós tivemos no palco das principais notícias globais, entre outras coisas por causa aí dos incêndios na Amazônia e aquela discussão toda e algumas declarações feitas pelo presidente em relação à origem dos incêndios e as manifestações que surgiram como consequência disso. Adicione a este fato também a questão do discurso da Greta, né, e como isso repercutiu e como isso também foi tratado e trabalhado nos meios oficiais da política brasileira. Tudo isso coloca o Brasil como um alvo quando o assunto é meio ambiente. E essa relação que eu vou estabelecer para você nesse vídeo aqui. Mas antes, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, no canal do Fox Concursos, e também seguir o nosso Instagram, @Fox Concursos, curtir a nossa página no Facebook e aproveitar para ouvir os nossos podcasts, já que toda hora é hora para você estudar. Então vamos lá. O Fórum Econômico Mundial chama muito a atenção toda vez que ele acontece em Davos, na Suíça, e a repercussão que existe em todo o globo é sempre uma repercussão que divide as opiniões. Entre aqueles que apoiam a iniciativa do Fórum e realmente colocam o Fórum como uma referência fundamental para os rumos da economia, e aqueles que consideram o Fórum um grande jogo do capitalismo atual, que só discute os interesses das potências globais, desbancando e deixando de lado os interesses dos países em desenvolvimento. Por isso que normalmente, quando o Fórum acontece, o Fórum Econômico Mundial, nós temos reações, nós temos protestos, nós temos manifestações, nós temos aí ativistas que vão às ruas para levantar questionamentos em relação a este acontecimento. Vale a pena lembrar também que surgiu em contrapartida, em resposta ao Fórum Econômico Mundial, o Fórum Social Mundial, que foi uma resposta, como se fosse uma reação dos países em desenvolvimento às discussões que são feitas no Fórum Econômico Mundial. Realmente, as discussões do Fórum Econômico Mundial reúnem aí os interesses das grandes potências econômicas, incluindo o G20, por exemplo, e os países europeus que acabam definindo os rumos dos nossos acontecimentos. Isso impacta no Brasil, isso impacta na América do Sul, isso impacta em todos os países, uma vez que a globalização coloca a economia como algo interligado e interrelacionado. E está aconteceu aí no início de 2020 o Fórum Econômico Mundial. E aí vale a pena você conferir que o representante do governo brasileiro no Fórum Econômico Mundial, que reúne líderes e chefes de Estado e empresários em Davos, na Suíça, ministro da Economia Paulo Guedes, participará na noite desta segunda, né, dia 20, no caso já participou dia 20 de janeiro, conforme o horário local da abertura do evento.
terça-feira 21 e quinta-feira 23, o ministro falará em painéis e terá encontros com presidentes de multinacionais. Segundo o Ministério da Economia, as apresentações de Guedes se concentrarão em dois aspectos: redução do déficit fiscal no primeiro ano de governo e o aprofundamento das reformas estruturais, que, segundo ele, ajudarão a economia a recuperar-se e acelerará a criação de empregos. Das festas noturnas, à cor das credenciais e ao passado literário da pequena cidade suíça de Davos, confira 5 coisas a saber sobre o evento que começa nessa terça, que começou terça-feira agora, dia 21, hoje dia 21 de janeiro. 5 coisas importantes que você tem que pensar é que realmente esse fórum discute assuntos relacionados à questão global, a atenção dada aos Estados Unidos e à China nessas discussões, também a pauta principal do fórum, que tem sido o quê? A questão ambiental. Isso ficou muito nítido aí nas falas e nos comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, onde ele relacionou aí o progresso e o desenvolvimento econômico do seu governo também com as questões ambientais, dando aqueles recadinhos, aquelas indiretas que ele sempre dá nos seus pronunciamentos. Estes são os aspectos que fundamentaram e, obviamente, estimularam a discussão em Davos. Por isso, é correto afirmar que no Fórum Econômico Mundial tivemos discussões ou em pauta, além das questões econômicas, também as discussões sobre a questão ambiental? Sim, tivemos sim. E, logicamente, a presença de Greta no evento também acabou atraindo atenções e levou a algumas indiretas, como a gente pode observar no decorrer desse nosso bate-papo aí. Após fechar acordo com a China, Trump disse que há negociações com outros países. O presidente dos Estados Unidos também disse que é preciso rejeitar profetas da destruição, em uma referência a ativistas do clima, durante um discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos. Indiretas sobre o clima. O presidente dos Estados Unidos não citou nenhum de seus críticos por nome, mas fez menções indiretas a eles. Antes de anunciar que o país aderiu a uma iniciativa global para plantar 1 trilhão de árvores, ele disse: precisamos rejeitar os profetas perenes da destruição. Esse não é o tempo de pessimismo, é o tempo de otimismo. A ativista Greta Thunberg está presente no fórum em Davos. Aquela cutucadinha básica, né? Trump fez um relato sobre o seu governo, lembrando que existe hoje nos Estados Unidos uma crise em relação ao impeachment do presidente, por mais que a Câmara tenha aprovado a ideia, o Senado está ao lado de Donald Trump, então dificilmente esse processo avance. Mas junto com a sua discussão, junto com os acordos que ele anunciou, junto com as conversações, incluindo China, incluindo México, incluindo Canadá, ele também falou sobre as atitudes tomadas pelos Estados Unidos em relação à questão ambiental. Quando a gente fala sobre questão ambiental, lembre-se que existe uma preocupação, inclusive no âmbito da Organização das Nações Unidas. É o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que lida com essas questões e trabalha com assuntos sensíveis da atualidade, como, por exemplo, desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade, que prega um desenvolvimento e um avanço na economia, na sociedade e também na questão ambiental. Ou seja, o tripé do desenvolvimento, o tripé da sustentabilidade, que é a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a própria economia e com a questão social, a questão da sociedade. E nessa forma, nesse discurso, o Trump tomou aí a dianteira, da repercussão dos assuntos ambientais dentro do Fórum Econômico Mundial. E, obviamente, esse assunto está na pauta. E quando a gente fala sobre o assunto da questão ambiental do globo, a gente fala sobre a atuação dos ativistas que condenam as grandes empresas e grandes multinacionais por conta das suas políticas, muitas vezes pouco eficientes nas questões aí climáticas. Só que uma coisa que você tem que considerar, e agora eu peço a sua atenção, antes de eu entrar falando sobre essa notícia aí do Conselho da Amazônia, eu peço sua atenção e peço que você tome bastante cuidado quando precisar resolver uma questão sobre meio ambiente ou então escrever sobre meio ambiente numa redação ou coisa assim. Perceba, existe sim o efeito estufa, e o efeito estufa é um fenômeno natural. O efeito estufa, inclusive, a existência do efeito estufa que garantiu, entre outras coisas, o desenvolvimento e evolução da vida na Terra. Aí o que se discute hoje
A emissão de gases poluentes pelo homem intensifica o efeito estufa, contribuindo e interferindo no aumento da temperatura global? Essa é a pergunta. Existe aí respaldo para duas respostas. Então presta atenção. Eu não estou dizendo para você que a ação humana não interfere. Não estou dizendo para você que a ação humana interfere. Eu estou dizendo que não existe um consenso nisso. Muitas pessoas têm a opinião pronta, a opinião fechada e erram questões na prova por causa disso. Então não há consenso entre os estudiosos, não há consenso entre os cientistas, não há consenso entre aqueles que estudam as questões climáticas de que a ação humana está diretamente relacionada ao aquecimento global. Perceba, existe o efeito estufa, fato. Há um aumento médio das temperaturas no globo? Esse aumento está sendo constatado por meio de estudos e verificações. Beleza. Agora, a relação entre a ação humana e o aumento das temperaturas não é consensual. Mas é óbvio que a ação humana e a emissão de gases poluentes interfere e acaba contribuindo para o aquecimento global. Se você tem essa certeza, eu solicito aí humildemente que você entre em contato com a Organização das Nações Unidas, com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Mande o seu estudo respaldado na certeza e com as fontes necessárias para que eles, então, resolvam o problema de uma vez por todas. E você certamente vai ganhar um prêmio Nobel. Por quê? Porque os estudiosos não chegam a um consenso. Tem aqueles que defendem que a ação humana, sim, está relacionada à intensificação, à emissão de gases que intensificam o efeito estufa e contribuem para o aquecimento global. Outros estudiosos também, cientistas também, dizem não. Existe um aquecimento, sim, isso é constatado, mas não podemos relacionar a ação humana como causador direto desse elemento, desse aquecimento. Então, não há consenso, essa é a resposta correta para você. Muito bem, e nessa situação, os olhos do mundo, eles acabam repousando sobre o Brasil, entre outras coisas por causa da floresta amazônica, por causa da nossa diversidade biológica, por causa da nossa biodiversidade. O Brasil, nos seus vários biomas, ele acaba abrigando uma quantidade gigantesca de espécies, tanto na fauna como na flora, que geram interesse ao corpo de cientistas mundial. Existe sim um interesse do mundo em relação às riquezas que nós temos dentro da nossa biosfera. Isso é fato, tá? Tanto que em algumas alegações o próprio presidente Bolsonaro já disse que as pessoas estão de olho nas riquezas da Amazônia, no ouro da Amazônia e tudo mais. Mas o fato é que a biodiversidade é gigantesca e isso acaba impactando, entre outras coisas, em interesses escusos, interesses ilegais, de exploração, desmatamento, biopirataria, até a questão da mineração ilegal, o avanço da fronteira agrícola e tudo mais. Ameaçando a Amazônia, ameaçando a floresta e gerando um impacto em relação à questão ambiental. Pois bem, isso sempre traz a atenção do mundo para a causa brasileira e para as ações que estão sendo tomadas em relação à proteção da Amazônia, da floresta e da sua biodiversidade. Isso é fato. Tanto que nós observamos em 2019 como os jornais do mundo anunciaram e divulgaram amplamente os incêndios na Amazônia, a questão dos garimpos ilegais, a questão do desmatamento e tudo mais, tá certo? Isso é notícia e é repercussão. Claro, não podemos aí achar que é só no Brasil que isso acontece, é só você perceber aí o que aconteceu na Austrália, os incêndios na Austrália e tudo mais. Mas a atenção sobre o Brasil, ela acaba sempre ganhando ares de repercussão. Pois bem, trazendo para você uma notícia muito quente agora, trazendo para você uma notícia muito legal, é a criação do Conselho da Amazônia. O Fox Concurso tem o prazer de trazer para você essa notícia. Criação do Conselho da Amazônia, isso aconteceu onde? Aconteceu no Brasil. A única coisa, a relação que existe, que eu comecei o vídeo falando sobre isso, a relação que existe é que o Fórum Econômico Mundial tratou de diversos assuntos e um dos assuntos em pauta foi a questão ambiental. Em se tratando da questão ambiental, quando falamos sobre a questão ambiental, o Brasil acaba virando uma referência aos olhos do mundo. E neste sentido, já que somos uma referência nos olhos do mundo, temos uma notícia em primeira mão para passar para você, novinha, saída do forno e que certamente vai fazer parte das suas provas aí, que é essa notícia. O Bolsonaro anuncia a criação de Conselho da Amazônia e de Força Nacional Ambiental. Presta atenção nesse detalhe. Além do Conselho da Amazônia, criação de Força Nacional Ambiental. Anúncio ocorre após críticas à atuação do governo na área ambiental e por incêndios na Amazônia. O conselho será coordenado pelo vice Hamilton Mourão. O presidente Jair Bolsonaro informou nesta terça-feira, 21 de janeiro, 21/1, por
por meio de uma rede social que determinou a criação do Conselho da Amazônia e de uma Força Nacional Ambiental, que atuará na proteção do meio ambiente da Amazônia. Bolsonaro informou na publicação que o vice-presidente Hamilton Mourão será coordenador do Conselho, que deverá organizar ações entre ministérios para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Então foi criado o Conselho da Amazônia com o objetivo de organizar ações entre os ministérios para proteção, desenvolvimento sustentável e defesa da Amazônia. Guarda essa informação. Quais foram os objetivos? Ou qual será o objetivo do Conselho da Amazônia? O objetivo será organizar ações entre os ministérios para proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia, chamado de Conselho da Amazônia, justamente para vincular interesses e ideias que objetivem a proteção e a defesa. Por quê? Porque o Brasil acaba sendo criticado por conta da sua postura em relação à Amazônia, em relação às ameaças que a Amazônia sofre. Determinei, diz o presidente, a criação do Conselho da Amazônia a ser coordenado pelo vice-presidente General Mourão, utilizando sua própria estrutura e que terá por objetivo coordenar diversas ações em cada ministério voltados para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia, escreveu o presidente Bolsonaro. Dentre outras medidas determinadas está também a criação de uma Força Nacional Ambiental, à semelhança da Força Nacional de Segurança Pública, voltada à proteção do meio ambiente na Amazônia. Então presta atenção, já existe uma Força Nacional de Segurança Pública e agora existe foi apresentado pelo presidente Bolsonaro a criação da Força Nacional voltada para a proteção da Amazônia, chamada de Força Nacional Ambiental. Será composta por representantes por profissionais que já existem, já atuam, ou poderá ser criado também. Enfim, aí as especificidades ficarão por conta das decisões futuras. Mas sim, Força Nacional Ambiental, para agir com o objetivo de agir protegendo a Amazônia, na prática, na parte operacional. Só para você entender um pouquinho, a Força Nacional atua mediante o pedido feito por governadores ou em casos pontuais em apoio à Polícia Federal ou outros órgãos federais. A Força Nacional, já existente, costuma ser utilizada em ações de policiamento ostensivo, de combate a crimes ambientais, bloqueios em rodovias, ações de defesa civil em caso de desastre, catástrofes e ações da Polícia Judiciária e perícias. Nos últimos anos, por exemplo, a Força Nacional foi empregada para reforçar a segurança em estados como Rio Grande do Sul. A Força Nacional ainda foi empregada em apoio aos militares das Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem, GLO. Essa é a Força Nacional. Mas a proposta do presidente consta em criar a Força Nacional Ambiental para trabalhar juntamente ao Conselho da Amazônia na proteção, defesa e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Então essa é a reação do Brasil diante das críticas que recebeu por conta da sua política um pouco tímida em relação ao desmatamento e aos incêndios na Amazônia. Essa foi a resposta dada já no início de 2020, janeiro de 2020, 21 de janeiro de 2020, essa resposta foi dada pelo presidente. Então sim, isso faz parte agora dos assuntos mais comentados da web e faz parte dos assuntos que poderão aparecer na sua prova, para você ter que escrever sobre isso numa redação envolvendo temas e questões ambientais, ou para você assinalar e escolher a resposta certa em questões relacionadas ao conteúdo de atualidades. Toda vez que um tema de grande repercussão entra em jogo, o Fox Concursos aparece aqui dando para você essas dicas e as sugestões. Temos vários vídeos aqui no nosso canal do YouTube, tá? Temos vídeos falando sobre o Irã, falando sobre a questão da ameaça entre Estados Unidos de uma guerra ou não, falando sobre a política de Vladimir Putin e vários outros assuntos de interesse, já que são tópicos relevantes no mundo atual. Eu convido você a conhecer aí os nossos vídeos, a explorar os nossos vídeos, a deixar o seu like aqui neste vídeo que você acabou de assistir de novo, se quiser tirar alguma dúvida, e deixar o seu comentário sobre que assunto você gostaria que nós falássemos. Deixe seu comentário, o que você achou, deixa a sua opinião, sempre com muito respeito, porque para nós isso é muito importante. Foi um prazer trocar essa ideia com você. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!